be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Boa pessoal, professor Leandro com vocês na área. Vídeo aula de hoje, continuação da nossa primeira aulinha aí a respeito da função exponencial. Na verdade a gente não entrou na função exponencial, nós vamos continuar na introdução da função exponencial, tá certo? Antes da função exponencial tenho que saber muito bem potência. Por isso que nós estudamos e reestudamos tudo a respeito de potência, tá certo? As propriedades elas têm que estar muito bem encaminhadas para esse assunto, tá certo? Então é por isso que mais uma vez eu vou começar a aula de hoje lembrando, né, o que é uma potência, tá? Os elementos da potência, nós temos aqui a base da potência, nós temos aqui o expoente da potência. A potência propriamente dita é a solução, né? Depois que você resolve aquilo ali. Então, exemplo de potência, nós temos aqui, ó, 5 ao quadrado, significa 5 vezes 5, é uma multiplicação de mesmo fator. Quantas vezes? Tantas vezes forem quantas o expoente estiver te ordenando, né? E o resultado que é a nossa potência. Então, nós temos aqui 25, tá certo? Outro exemplo de potência, nós temos aqui 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, né? 64. Novamente, eu tive aqui um fator repetido 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque o expoente é um expoente 3. Beleza? Outro exemplo aqui, 2 à nona, 9 fatores de 2, 512 é a nossa potência, a nossa resposta, né? Nossa solução. O que a gente tem que chamar a atenção aqui também? A potência com base negativa, tá certo? Quando, lógico, evidente, né, o nosso sinal ele está dentro do parênteses, esse sinal de menos ele vai estar sendo acompanhado nessa repetição de fatores. Então nós temos aqui um menos com menos, mas o nosso resultado vai ser um resultado positivo. A gente tem que chamar a atenção de vocês para isso, beleza? Quando você tem um expoente par, deixa eu voltar aqui, essa minha base ela pode ser positiva ou negativa, que o resultado sempre vai ser positivo. Quando você tem um expoente ímpar, se a minha base for negativa, o resultado final vai ser negativo, por conta da regra de sinais. Tudo isso a gente já viu, né? Eu estou sendo mais rápido aqui, mais acelerado, porque aula passada revimos tudo isso daí. Beleza? Volta. Aí. Então nós temos aqui também, ó, potência de fração. Nada mais é do que a multiplicação de frações, tá certo, pessoal? Multiplica ali o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, tá? Então 2 à quarta é 16 e 3 à quarta, 81. É normal, tá, gente? Funciona aqui sempre do mesmo jeito. Potência com expoente negativo. Mais uma vez nós falamos isso daí na aula passada, né? Inclusive fizemos um monte de exercício, tá certo? Para poder fixar isso daí. O que é o expoente negativo? O expoente negativo ele indica a você uma inversão, tá certo? Então você tem que inverter essa fração. O que era numerador passa a ser denominador e vice-versa, tá certo? Então notem que o 3 desceu, o 5 subiu. Ponto. Esse sinalzinho de menos ele não tem nada a ver com os sinais da nossa base. Ele só indica a inversão da base, tá certo? Depois que você inverteu, resolve normalmente, uma potência de 2 normal. Propriedades, nós temos aqui multiplicação de mesma base, repete-se a base e soma os expoentes. Um exemplinho aqui para você recordar é viver, hein? Divisão de mesma base, repete-se a base e subtrai os expoentes. Eu não tenho uma operação inversa?
A divisão é o inverso da multiplicação. Se na multiplicação eu somo, se eu vou inverter a operação, tem que inverter aqui também, eu subtraio. Tá certo? Mais um exemplo aqui para você. A potência de potência, você repete a base e multiplica esses expoentes, né? Então fica C vezes D. Tá aqui, ó, C vezes D, ó. 4 vezes 5, 20. Potência de produto funciona como se fosse uma distributiva, né? Esse expoente C, ele está para o N e está para o M também, ó, bem separadinho aqui para você, ó. É de maneira individual. Lógico que aqui, quando você tem os dois números, você tem a opção de multiplicar antes de resolver a potência, tá? Mas o resultado é o mesmo se você distribuir essa potência para os dois e depois resolver individualmente. Isso daqui se faz muito necessário, principalmente quando você tem números e letras, tá? Ou só letras, né? A mesma coisa, quando você tem aqui uma potência de fração, a gente já fez isso antes, né? O expoente, ele funciona tanto para o numerador quanto para o denominador, olha lá. E nós temos aqui, tá quebrado, né? Bom aqui que o exemplo prático está funcionando. A potência de base de expoente racional. Tá? Sempre que você tem uma fração no expoente, você transforma ele num radical. E vice-versa. Qualquer radical você consegue transformar ele num expoente fracionário. Notem que o 2, que ele é o denominador, ele é o índice da raiz. Então isso daqui é uma raiz quadrada. Tá certo? E o numerador é como se ele caísse, né? Você deu um peteleco aqui para o 2, ele saiu para a esquerda, o 3 caiu, ele volta a ser um expoente da base 7. Beleza? Função exponencial, agora sim, mais propriamente dito, falando da função, tá certo? É toda função f reais em reais, ou seja, a gente vai estar sempre falando de números reais na forma f de x. Sempre que você está representando uma função, a função é f de x, é uma letra de x, né? G de x, h de x, enfim, igual a elevado a x. Ou seja, para ser uma função exponencial, o x ele tem que ser expoente. Ponto. Beleza? Então nós temos aqui, ó, exemplos de funções exponenciais. Tá certo? Então o x ele está sempre no expoente. Notem que está sempre no expoente. Como é que seria o gráfico da nossa função exponencial? O gráfico da função exponencial é uma curva acima do eixo das abscissas, o eixo x, e pode ser crescente ou decrescente. Crescente, ó, vamos prestar atenção nas características, tá? Se a nossa base for maior que 1. Decrescente, se a nossa base estiver entre 0 e 1. Repara que a base aqui ela não é negativa, né? Tá? Por quê? Ele tem que estar acima do eixo x. Então a minha função ela não pode ser negativa. Eu não posso ter números abaixo do eixo x. Eu não posso ter números negativos, a minha base aqui ela não pode ser negativa. Tá certo? Um exemplo aqui, ó, de gráfico da função exponencial é como se você estivesse lendo um texto. Você lê o texto da esquerda para a direita. Então aqui o caminho é da esquerda para a direita também, ó, tá descendo. Isso aqui, pessoal, ele tende ao infinito, tá? Ele vai até o infinito mais próximo do x, mas ele nunca encosta no x. Tá certo? Isso aqui é uma curiosidade. E essa curva aqui ela sobe eternamente também, ela não para de subir. Então, de novo, isso aqui é quando a nossa base estiver entre 0 e 1. É um número menor do que 1, ou seja, um número decimal, né? Pode ser uma fração. Exemplo, olha lá, f de 2 elevado a x. Como a é igual a 2, ou seja, ele é maior do que 1, a gente tem aqui uma função crescente. Isso aqui pode cair de que maneira para vocês? Ele pode te dar uma série de funções e colocar assim no enunciado. Determine se as funções são crescentes ou decrescentes. Você não precisa montar o gráfico. Basta você olhar a base das potências, tá certo?
e obedecer essa regrinha aqui. Se for maior do que 1, crescente. Se tiver entre 0 e 1, decrescente. Tá certo? Ó, tá entre 0 e 1. Ó. 1 dividido por 2 é 0,5. Lembra que eu falei que era um número decimal? Uma fração? E exercícios. Vamos lá. Classifique as funções em crescente e decrescente. Novamente, se as funções elas estão maiores do que 1, as bases, perdão, elas são maiores que 1, as funções são crescentes. Então a gente já pode assinalar aqui. Quais são as crescentes? Letra A, letra C e letra E. Todas com bases maiores que 1. Perfeito? E a B e a D? Notem que são frações em que o numerador ele é menor que o denominador. Isso é importante, hein? Isso é importante. Por quê? Se o numerador ele for maior que o denominador, a gente tem um número maior que 1. Tá? Isso é lógica, hein? Isso é questão de lógica. Se você tem um numerador menor que o denominador, isso aqui é 0, alguma coisa. Nem quero saber quanto que é. Não me interessa para esse exercício. Basta eu saber que isso daqui é menor do que 1. Lógico, é maior que 0 e é menor do que 1. Ou seja, a B e a D são funções decrescentes. Tá certo? Então a gente tem aqui, tá saindo quebrado, não sei porquê. Acho que é o meu mouse que tá pulando aqui. Deixa eu ver se eu consigo pular. Se pelo teclado fica melhor. Que eu tô pulando com o mouse. Ah, tá. Eu lembro que eu tinha colocado até a animação. Ó. Então construa o gráfico de cada função abaixo. Primeira funçãozinha ali, ó. F de x igual a 6. Ela é uma função crescente, ó. Nós temos ali o nosso plano cartesiano. Função crescente. Aonde é que vai estar cortando o y? Ó, no 1, tá? Como que eu construo isso daí, professor? Você vai fazer aquela tabelinha, né? Você vai colocar x de um lado, y do outro, e você vai estipulando valores. Você coloca valores para o x e você vai anotando os valores que deu para o y, para os valores que você estipulou. Tá certo? Mais uma vez, ó, tá cortando aqui no 1. Ela é uma função decrescente, por quê? É um número menor do que 1. Então você monta uma tabela, coloca o x de um lado, y do outro. O x são os valores que você vai estipular para cá, para esses valorzinhos aqui. Então você vai estipular, é qualquer valor, você coloca lá 0, 1, 2 e 3, tá? Você vai ter 4 valores. Aí você coloca o 0 aqui. Isso aqui vai dar quanto? 1, você anota o resultado no y. Coloca o 1 no x, anota o resultado no y. Coloca o 2 no x, anota o resultado no y. E você vai marcando os pontos aqui. Você vai ter aí pelo menos uns 4, 5 pontos, né? Para poder marcar isso daqui. Tá? Lembrando que o gráfico, quanto mais pontos você marcar, mais perfeito ele fica. Ainda mais esses gráficos que são curvas, né? Não são retas, eles precisam de muitos pontos, né? Quanto mais pontos, melhores. Diferente de uma reta. Uma reta, 2 pontos, você liga uma reta. Tá? Olha lá, mais um exemplo. O bom aqui é que são só exemplos construídos, né? Raramente o professor vai mandar você fazer isso daqui, a não ser que tenha um papel quadriculado. O importante de você construir é que você vai saber interpretar. Interpretar você tem que saber. Olha lá, mais uma vez. Tá? Por que está cortando o eixo? O y é sempre 1. Vocês já se perguntaram o porquê? Porque se você caminhar aqui, ó, com o mouse, ó, em cima do y, eu bato aonde? No x. Eu estou batendo no 0. Lembrando que a gente está sempre cruzando duas informações, uma no y, uma no 0, uma no x, perdão. Exatamente aqui, aonde corta o eixo y, o x ele é 0. Então, se eu coloco 0 aqui, notem que vai ficar uma base elevada a 0. E qualquer número elevado a 0 é sempre igual a quanto? 1. Então é por isso que todos esses caras aqui, ele está cortando sempre no 1, tá? Olha aí uma característica. Tá bom? Isso aí cai muito concurso, ó.
mais um gráfico construído. Para você, como eu não estou marcando, colocando os valores aqui, todos esses gráficos são muito parecidos, né? A gente só está marcando aqui a diferença aqui, se ele é crescente e decrescente, né? Olha lá, vai complicar um pouquinho mais, ó. Será que isso daí é uma função exponencial? Olha como é que fica o gráfico. Nesse caso aqui, né? Ele é diferente. Repara que eu tenho aqui uma equação no expoente. A gente chama isso daqui de equação exponencial. A gente vai trabalhar isso aqui também. Aliás, a parte complicada disso aqui, dessa matéria, é justamente a equação exponencial. Eu não digo nem que ela é complicada. Ela é até legal de fazer, lógico, quando você sabe fazer. Tá bom? Vamos deixar essa pergunta aí no ar. E lembra, né, de voltar lá em cima. Acho que eu tô fazendo besteira, que eu nem sei onde que tava. Aqui, ó. Na característica. Eu vou deixar você responder isso daí. Se você tiver com dúvida, você pode escrever aí no comentário. Professor, eu ainda não entendi. Explica aí. Lê essa característica e observa a pergunta dele. E olha o gráfico. Tá? Vamos lá. Definição de uma função exponencial. As bactérias dos seres vivos que possuem a capacidade de se duplicar nas colônias, são seres vivos, né? Nas colônias de bactérias, quando o número de componentes dobra, a nova colônia mantém as mesmas características da anterior, duplicando em número no mesmo período de tempo que a anterior. Sabendo que determinada colônia iniciada por uma única bactéria dobra seu número a cada 10 minutos, quantas bactérias existirão após 1 hora e 20 minutos? Então, repara, ele vai estar sempre dobrando, né? Mas ele dobra é o resultado anterior. Tá certo? Após um período de 10 minutos, teremos 2 elevado a 1. Ou seja, o dobro, né? Então vai ser aquele número vezes 2. Tá certo? Após 2 períodos de 10 minutos, ele dobrou e depois dobrou de novo. Então nós temos 2 vezes 2 vezes aquele número. 2 ao quadrado. Após 1 hora e 20 minutos, ou seja, são 8 vezes 10 minutos, tá certo? Nós temos ali 256. Por quê? Porque é 2 elevado a 8. Então o macete aqui é você se organizar. Qual era o padrão aqui? Não é o dobro? Então é sempre uma base de 2 e o que muda é o expoente, de acordo com o período. Se são 20 minutos, são 2 períodos de 10, expoente 2. Se são 30 minutos, são 3 períodos de 10, o expoente é 3. Resposta final, são 8 períodos, 80 minutos, de 10, 2 elevado a 8, 256. Da mesma forma, após X períodos de 10 minutos, tá? Agora a gente já está falando de uma maneira geral, o número n de bactérias será dado por 2 elevado a x. Esse é um exemplo de função com variável no expoente. Tá certo? Ou seja, ele montou uma fórmula para qualquer período. Não precisa ser essa 1 hora e 20 minutos. Tá certo? Uma função f de reais em reais, excluindo o zero, e são só os números positivos. Tá certo? Chama-se de função exponencial quando existe um número real a com o a maior do que zero, ou seja, ele é positivo, e diferente de 1, tal que f de x é igual a elevado a x para todo x pertencente a reais. Você já... Alguém por acaso se perguntou por que o a não pode ser 1? Por que a base tem que ser diferente de 1? Pensa aí um pouquinho. Pensa, vou beber uma água aqui, que a garganta está falhando. Pensaram? Por que a base não pode ser 1?
Cara, se a base é 1, eu não tenho curva, eu não tenho gráfico, vamos dizer assim. Gráfico eu vou ter, mas eu não tenho a curva. Por quê? A função ela vai ser constante. O resultado vai ser constante. Lembra, o 1 elevado a qualquer número é sempre igual a 1. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, sempre vai ser igual a 1. Tá certo? Então, para eu ter uma função exponencial, eu não conto esse tipo de caso. Tá? Então, eu estou excluindo aqui os casos em que a minha base ela é igual a 1. Beleza? Nós temos aqui mais exemplos, né, de função decrescente, função crescente. Tá? Esse daqui já é mais diferente, né? Você tem que saber aí, tem que ter uma noçãozinha de onde é que está a raiz de 3, né? É um número maior do que 1. Tá certo? Então nós temos a definição. Segundo dados do IBGE, a população brasileira no ano de 2004 era de aproximadamente 108 milhões de pessoas, considerando o crescimento populacional de 2% ao ano. Olha só, hein? 2%, depois 2%, depois 2%. Qual foi a estimativa da população feita naquele ano para 2008? Para calcular esse valor, partimos do número de brasileiros em 2004, 180 milhões. Depois de 2005, você faz ali um aumento de 2% de 180 milhões. Você faz o seguinte, você vai pegar o 180 e você vai multiplicar por 1,02, porque é um aumento de 2%. Tá certo? Olha lá, 1,02. Por quê? É 102 sobre 100. Tá? Se eu estou aumentando 2%, eu pego 100 e acrescento 2. Se eu estou diminuindo 2%, eu pego 100 e diminuo 2. É a mesma coisa do acréscimo e do desconto. Se eu estou te dando um desconto de 5%, você vai pagar 95%, porque eu tirei aquele 5%. Tá certo? Eu já expliquei isso daí em outras aulas e eu espero que você esteja entendendo. Se o professor não entendi, tá? Eu vou colocar um cardzinho aí de aula minha só de potência. Tá certo? Eu faço um monte de exercício desse daí. Aí você tem que ter humildade de pensar assim, pô, mas essa aula aí é do 6º, 7º ano, não tem problema. Tá? Você tem que ter essa humildade de poder assistir uma aula do 6º, 7º ano sem ter preconceito nenhum com a matéria, tá certo? Até porque base ela é sempre muito bem-vinda, você está reforçando, tá certo? Então olha só, isso daqui, pessoal, eu não sei se vocês repararam, ela é uma PG, tá? É uma progressão geométrica, porque você tem um número e a partir desse número o resultado do próximo é o produto de uma constante, no caso a razão. Você tem uma razão que ela está sempre multiplicando, né, o anterior para chegar no próximo. Multiplica o anterior para chegar no próximo. O anterior para chegar no próximo. E assim por diante. Tá certo? Isso daí é uma PG. Observe que, com exceção de 2004, a estimativa do número de brasileiros de um ano foi obtida multiplicando-se o número de brasileiros no ano anterior pela constante 1,02. Em 2004, estimava-se que o país teria 194.837.788 brasileiros em 2008. Isso daí é uma estimativa. Então, mais uma vez, é um exemplo de progressão geométrica. Tá certo? Aqui a gente faz uma relação da progressão geométrica com a função exponencial, que tem tudo a ver. Isso daí vocês podem fazer uma projeção se alguém estiver pensando em aplicar qualquer dinheiro, um investimento numa poupança, o cara vai te dar um rendimento, né? Então o rendimento é de tantos por cento ao mês. Esses tanto por cento aí, esse rendimento vai ser a tua razão, tá? Você pode jogar no Excel, dá para fazer uma formulinha aí no Excel tranquilo, para você ter uma projeção aí de quanto que vai te render durante 1 ano, 2 anos, enfim, não sei quanto que você pretende investir. Mas vocês estão entendendo onde que eu quero chegar, né? Uma progressão geométrica é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é obtido multiplicando-se o anterior por uma constante Q, chamada de razão da PG.
tudo isso daí é revisão. Nós vimos ainda agora, né? Espero que esteja tudo bem fresquinho na mente de vocês. Tá certo? Mais uma vez eu estou colocando aqui a relação, né, entre PG e a função exponencial. Lógico, eu não vou colocar um exercício de PG aqui para você, propriamente dito só de PG. A gente vai estar fazendo aqui uma relação só para você ver o que tem a ver com as matérias, né? Comparando as definições, a função, né, ela é chamada de função exponencial, a definição da função exponencial, e uma progressão geométrica, uma sequência. A gente acabou de ler isso tudo aí, tá certo? Só para você ver, né? Aqui você tem, ó, uma base e um expoente. Então isso daqui é uma função exponencial, tá certo? As funções exponenciais do tipo assemelham-se à progressão geométrica. Notem que isso daqui é a nossa fórmula do termo geral. Tá faltando só aqui o n-1, né? Fórmula do termo geral da progressão geométrica. E aqui uma função exponencial qualquer, em que eu tenho um número constante aqui na frente, tá certo? Só fazendo aqui uma relação entre os números. Entretanto, deve-se atentar para o domínio das relações com que trabalhamos. Na função exponencial, o termo geral vale para todo x pertencente às reais, ou seja, pode ser qualquer número real. Na progressão geométrica, o termo geral vale para todo número natural, tá certo? Uma vez que estamos considerando uma PG cujo primeiro termo é a zero. Beleza? Ou seja, quando o problema apresentado envolver o domínio n naturais, pode-se utilizar qualquer uma das relações. Quando a situação envolver o domínio R, não se pode utilizar progressão geométrica. Cara, isso aqui eu te digo que você não tem nem que decorar. É uma coisa assim que vai sair no automático. Só de você ler, a tua interpretação ali, ela já te diz, né, como resolver as coisas. Um exemplo, ó. O valor de automóvel daqui a T anos é dado, tem um S a mais ali, pela lei, tá? Nota que isso daí ele tá te dando, tá? Você não tem que decorar nada. Calcule o valor desse automóvel daqui a 4 anos. Então você vai colocar um 4 aqui no lugar do T e vai sair no automático, é substituição, tá? Então 0,9 elevado a 4, 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9, beleza? Multiplica os dois, tem aqui, ó. Repara que esse valor aqui ele é menor do que 1, né? Então a nossa função ela é decrescente, ó. Se eu parto aqui de 20 mil, agora ele passou a ser 13 mil, é aquela desvalorização do carro, de acordo com o tempo de uso, né? Olha lá, montando-se o gráfico, esses pontinhos aqui são os valores que você está cruzando as informações. Então você vai colocar aqui uma coluna para o X e uma coluna para o Y. No X, começa do zero, 20 mil, o tempo zero, o carro começou com 20 mil. Um ano, 18, 2 anos, 16.200, 3 anos. Estão entendendo? Aí depois você liga, isso aqui vai tender ao zero. Ele tende ao zero, mas nunca vai chegar ao zero. Tá certo, pessoal? Esse y aqui ele nunca chega ao zero, ele tende ao zero. Ele vai ao infinito mais próximo do zero, mas nunca vai chegar no zero. Tá certo? Isso aí a galera que vai estudar aí na matemática superior limite vai ver o que é isso, tá? Agora digamos que o valor inicial do automóvel fosse 30 mil. Entretanto, vamos analisar a situação usando um método diferente, a progressão geométrica. O valor do automóvel, em função do tempo em anos após sua compra, forma uma PG decrescente. Então dessa vez ele está te dando os termos em que o A0, ou seja, o inicial, é 30, tá certo? E a desvalorização aqui vai ser de 0,9 ao ano. Ou seja, ele perde 10%. Imagina que isso aqui era 100, eu perdi 10%, passou a ser 90%, ó. Tá? Ele perde 10% ao ano. Como o termo geral de uma PG é
Considerando a fórmula da PG, cujo primeiro termo é A0 e cuja razão é Q, percebemos que uma PG se assemelha à função exponencial. Então, pessoal, tudo isso aqui a gente está só correlacionando a PG com a função exponencial. Vocês têm que saber disso? Claro que não, tá? Para vocês o que vai interessar é a resolução do exercício. A gente já resolveu ali da primeira vez, resolveu da segunda vez montando uma tabela, mas a tabela não é agradável, né? Por favor, a gente não vai ficar fazendo tabela. Para beber uma água aqui que tá brabo. Resolver montando tabela demora muito. Vamos dizer que é o jeito burro de resolver, porque demora muito. Mais uma vez aí o gráfico agora dessa situação, né? Comparando os dois gráficos, eu estou perdendo 10%, o gráfico vai ficar muito parecido, né? Analise a situação. Analise a situação, tá errado ali. Uma obra de arte foi comprada por um investidor por R$8.000. O investidor espera a valorização de 10% ao ano, ó. Então vai valorizar 10%. Se vai valorizar, você vai pegar aqueles 8.000 e vai multiplicar por 1,1. Porque é 110% vezes 8.000. Tá certo? Isso é por ano. Determine a lei de formação da função. Acabei de falar para vocês, né? Olha lá. 1,1. Ó. 8.000, preço que ele pagou, vezes 1,1 elevado a t. Por quê? O t é o tempo, é a cada ano. Tá certo? Então essa daí é a lei de formação ou a fórmula. A letra B. Eu já não lembro da pergunta. 6 anos após a compra, qual será o valor da obra? Então tá aqui, é só você colocar o 6 no lugar do t e multiplicar, pessoal. Não tem muito mistério, né? Continuação aqui. Olha lá. 1,1 elevado a 6. Resolve isso daqui primeiro. A gente tem que resolver a potência, claro. E vai multiplicar aqui por 8.000. Ó, então é um valor aproximado de 14.168. Quase que dobrou, né? O investimento dele ali de 8.000, né? Quando o artista morre, dobra mais ainda. Valoriza mais ainda, perdão, dobra. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta que eu não lembro. Em quanto tempo a obra dobrará de valor? Arredonde para o inteiro mais próximo. Construir os gráficos, tá? Então vamos lá adiantar para ver aqui, né? É lógico, você não vai fazer isso que eu fiz aqui. Eu aconselho que você pause o vídeo lá nas perguntas e tenta resolver, né? Já que eu tenho certeza que você entendeu. Quando ele pergunta para você quanto tempo para dobrar, então a questão é o t. Ele quer saber quanto vai estar valendo o t. Quanto tempo. Para dobrar, qual é o dobro de 8? O valor vai ser 16. Então isso daqui é uma equação exponencial. O 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ó, 16 dividido por 8 dá 2. Tá certo? O que eu faço para resolver isso daqui? Bom, eu aconselho você, nesse momento, a usar a calculadora. Tá? Principalmente a calculadora científica, para resolver isso daqui. Depois a gente vai comentar mais ou menos como é que vai ser essa resolução aqui de um processo matemático natural. Para a gente poder fazer isso aqui à mão. Tá certo? Então, por enquanto, vamos aceitar isso daqui como resposta usando a calculadora. Ok? Porque a ideia aqui é só passar a função exponencial e depois a gente vai cair para a prática. Ó o gráfico aí, tá certo? Então, como é que faz o gráfico? Mais uma vez, ligando pontos, tá certo? Você vai ter os valores ali para o x, o valor para o y, vai cruzando as informações e você só traça a reta. Isso daqui foi feito no computador, né? Isso aqui é o gráfico da PG. Esse fundo branco ficou horrível. Isso aqui é só uma curiosidadezinha, tá? Eu, pesquisando isso daqui, montando essa aula, eu não sabia. Tá? Esse joguinho eu sempre via
no material dourado da escola. O que é o material dourado? São essas peças de madeira, né? Que você tem triângulo, você tem quadrados, cubos, e sempre pintava esse joguinho aí. Eu mesmo tenho esse jogo em algum lugar aqui em casa, tá? Eu nunca nem sabia qual era o nome disso daí, então tá aí, né? É a Torre de Hanoi. Tem gente que fala que é Hanoi, tem gente que fala Hanoi, tá? O jogo Torre de Hanoi é muito utilizado para avaliar a capacidade de planejamento e solução de uma pessoa. O objetivo é transferir a torre de um pino para o outro, de modo que uma peça maior nunca fique sobre a peça menor, tá? Então você vai jogando para um lado para o outro, então você não pode sobrepor a peça com uma peça maior, tá certo? Aqui é só uma curiosidade para vocês, eu não vou perder tempo lendo, quem quiser pausa o vídeo e lê, tá certo? E a gente tem aqui o problema, ó. Como é que se resolve matematicamente esse problema aí? A gente tem ali o número de discos, quantidade de movimentos que você faz, tá bom? Ele quer o número mínimo de movimentos. Claro que isso aqui vai estar feito para você, ó. Tá certo? Ó, quem diria, né? Para você mexer os 5, você precisa de 31 movimentos. Você vai mexer um por um, né? E existe aqui uma fórmula matemática para isso, ó, 2 elevado a n menos 1. Tá certo? Olha lá. A pessoa realizou 511 movimentos. É muita falta do que fazer, né? Vai só aplicar aquela formulinha ali para poder chegar, né? É só título de curiosidade, pessoal. Ninguém é obrigado a fazer isso aqui não, beleza? Bom, dobrando o papel, eu chego ao céu. Essa daqui eu já vi cair até em concurso, tá bom? Não é tão difícil, vamos só prestar atenção. Quantas dobras devem ser realizadas numa folha de papel com 1 milímetro de espessura para que a altura do papel alcance o pé direito de uma sala com cerca de 4 metros de altura? Pé direito é o teto, tá, pessoal? Então você vai dobrando o papel, ó, dobrei uma, dobrei duas, dobrei três. Lembrando que a espessura do papel é de 1 milímetro. Chama-se pé direito a altura que vai do piso ao teto de uma construção. Você já resolveu algum problema parecido com este? Vamos organizar um quadro para anotar a resposta de algum de vocês. Então, imagina que a gente está aqui numa sala de aula. Isso aqui foi planejado, né? Para ser feito na sala de aula, e a gente ia anotando todas as respostas, tá certo? Lá pro final a gente vai ver como é que faz isso daí, tá bom? Só para deixar vocês curiosos. Bom, a partir de agora vamos estudar as equações nas quais a incógnita aparece no expoente, como, por exemplo, ó, isso daí já é um plano para resolver aquela questão, né? A letra C, se eu não me engano, que eu falei assim, vamos usar a calculadora agora e vamos aceitar essa resposta por enquanto, tá certo? As equações desse tipo são chamadas equações exponenciais, tá certo? Notem que você tem uma igualdade, de um lado você tem a base, o expoente, ele é uma incógnita e ele está sendo igualado a um número. A gente vai ver como é que resolve cada um desses aqui. Toda equação apresenta uma incógnita no expoente, é denominada equação exponencial. Vejamos mais alguns exemplos. Tudo isso daí são equações exponenciais. Por isso que é importante demais você saber disso aqui, que são as propriedades. Nós repassamos essas propriedades todas agora no começo da aula, na aula passada também. E como que é a nossa resolução? Resolver uma equação é obter o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Mas antes de indicarmos a solução de uma equação, precisamos analisar se o valor obtido atende a todas as exigências do problema e se pertence ao conjunto numérico que estamos considerando. No caso das equações exponenciais, também é importante lembrar que, se duas potências de mesma base são iguais, então seus expoentes também são. Esse é o princípio básico. Para você resolver, vamos dizer assim, duas potências de mesma base, para você achar a incógnita, você tem que igualar as bases. Pronto, expliquei melhor.
melhorei o que eu tinha dito. Para você resolver, você tem que igualar as bases, tá certo? Esse é o ponto crucial. Na prática, vocês vão entender melhor. Exemplos. Então, olha lá. Se eu tenho de um lado 2 elevado a m, do outro lado 2 elevado a 5, o m só pode ser igual a 5. Tá? Porque esses valores são iguais. Se o 3 elevado a 6 ele é igual a 3 elevado a t, o t só pode ser 6, porque as bases são iguais. Então 90% do nosso trabalho aqui vai ser igualar as bases. Lógico que os exercícios não vão vir assim com as bases iguais para vocês. Vão te dar números fatorados. Você vai fatorar eles, decompor e igualar. Depois que igualou, você cancela a base e iguala os expoentes. É só isso, tá? É só isso. Então, resolvendo equações exponenciais, são aquelas lá do meu primeiro exemplo, ó. Podemos escrever que o 25 não é 5 ao quadrado. O que aconteceu aqui? Você fatora o número. 90% aqui vai ser fatorar. 25 é 5 ao quadrado. A partir de agora, as minhas bases são iguais, não são? Automaticamente o R é igual a 2. Solução 2. Ó, 81. Fatora o 81. Coloca aquela barrinha aqui e vai fatorando. Divide por 3, por 3, por 3 e por 3. Ou seja, 81 é igual a 3 elevado a 4. Opa, as bases são iguais. Iguala os expoentes. Automaticamente S é igual a 4, a solução 4. Na 3, nós não temos ali, né? Só, vamos dizer assim, a base isolada. Temos que isolar ela. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar esse mais 1, vai jogar para a direita. É uma equação normal, tá? Do mesmo jeito que a gente resolve uma equação. Vai procurar isolar aquilo ali, tá? Esse cara tem que estar sozinho. Então tira tudo que está do lado dele e joga para o outro lado. Se está somando, vai para o outro lado subtraindo. Vai rolar um MMC ali. Tá certo? Ó. Resolvi o MMC. Eu tenho que o 1 sobre 8. Certo? O que eu faço com isso? Esse lado aqui não tem fração. Esse lado aqui tem fração. Só que eu posso subir com esse 8 aqui. Como? Expoente negativo. Mais uma vez a gente tem que bater na tecla. Ó. Propriedades. Lembra da propriedade. Se você não sabe a propriedade, você não resolve essas questões menos fáceis. Que é fácil, não é difícil. Tá certo? E o que eu faço com o 8? Eu vou fatorar ele normalmente. Esse 8 é 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então você só inverte, igualei as bases, ou seja, o t é igual a menos 3. Tá certo? Ele não pertence aos naturais. Tá bom? População de uma cidade. A gente tem aqui um exemplo de uma questão de vestibular. A população P de uma metrópole em milhões de habitantes é dada por... Então a fórmula ele te deu. Com T sendo o número de anos contados a partir de 2000, ou seja, T igual a 0, corresponde ao ano 2000, e C uma constante real. Se a população da metrópole em 2008, ó, de 2000 para 2008 foram quantos anos? Isso daqui vai acrescentar o valor de T, hein? É de 10 milhões de habitantes. Então 10 milhões ele entra onde? Aqui, né? Que é a população. Qual o valor de C? Olha lá. Então, ó, o P vai ser de 10 milhões. Tá? Aqui a gente não quis colocar os zeros só para economizar. Porque ele já avisou, né? Que é em milhões, ó. Esse P aqui, esses números que entram aqui já está em milhões. Então por isso que só botou 10 aqui, tá certo? Foram 8 anos, de 2000 a 2008. 8 anos, por isso que o T é igual a 8. Tá certo? Lembrando que você não pode multiplicar 5 vezes 2, hein? Esse 5 está multiplicando, ele vem para esquerda dividindo com 10. Então fica 10 dividido por 5, 2. Então ó, a gente está trabalhando para isolar esse C aqui. Tá certo? As minhas bases, elas não são iguais? O 2 não é igual a 2? Sim, eu posso igualar os expoentes. Lembrando que o expoente aqui na esquerda é 1. Eu não preciso escrever. Então, 1 é igual a 8C. Logo, C é igual a 1 sobre 8.
Tá certo? Então, mais uma vez, vocês estão vendo aí que é importante você estar com as propriedades muito bem trabalhadas aí na sua mente. Beleza? Essa garganta tá pegando demais. Reprodução das bactérias, ó, mais uma vez, né? Isso aqui é um clássico, vocês vão ver muito isso daqui. Se eu não me engano, tem até questão de biologia que é assim. Mas vamos lá, Enem gosta muito dessa pergunta aí. A reprodução das bactérias de uma certa cultura é dada pela expressão. O bom aqui é que você não tem que decorar a fórmula, né? Sendo T a quantidade em horas após o início do experimento. Qual o tempo necessário para que se tenha, né, 38.400 bactérias nessa cultura? Então, olha só, 38.400 vai ser o R de T. Então, coloca o R de T aqui, 38.400. Igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4 vezes T. Vai ser muito parecido com a questão anterior, quer ver? Então, o que multiplica vai para a direita dividindo. 38.400 dividido por 1.200 dá 32. Repara que você está só isolando, ó. O 32, o que ele tem a ver com o 2, com essa base 2? Eu posso fatorar. Eu vou decompor o 32. Às vezes dá um pulo aqui que nem eu percebo. Tipo, daqui ele já pulou para cá. Não gostei disso não. Deixa eu botar mais explicadinho aqui para você. Então na esquerda você vai ter assim, ó, 2 elevado a 0,4 vezes T, tá certo? O 32 é 2 elevado a quinta. Fatora. As bases são iguais, eu posso igualar os expoentes agora. Então 0,4 vezes T igual a 5. Multiplica, vai para a direita dividindo. Então T é igual a 5 dividido por 0,4, que é 50 dividido por 4, né? Mesma coisa. Isso aqui vai me dar 12,5. Ou seja, são 12 inteiros, 12 horas, mais a metade de uma hora, 30 minutos. Tá certo, pessoal? Beleza? Número desconhecido de Davi. Da potência de base 4 elevado a um certo número, Davi obteve 4.096. Qual foi esse número? Cara, fatora. Vai fatorando. É número par? Divide por 2, por 2, por 2. O quantas vezes forem necessárias e quantas vezes você conseguir. Tá certo? Sempre vai o máximo que você puder. Olha lá. Nesse caso aqui, ele colocou o número 4. Né? Ele já falou aqui, ó. Base 4. Tá certo? E ele chegou à conclusão. Pessoal, desculpa que eu tá olhando aqui o celular. Ele chegou à conclusão, né? Que o D é igual a 6. Pô, professor, tu não falou que era para fatorar? Aqui você tem dois caminhos, né? Você tem um caminho mais rápido e você tem um caminho mais lento. É o que eu falei. Se você pegasse aqui 4.096 e fosse decompondo ele por 2, no final você ia ter tantos 2 aqui, você ia ter 2 elevado a 16. 16 não, perdão, 12. Tá? Eu sei que é 12 porque é o dobro disso aqui, né? Mas é porque eu li rápido e não prestei atenção, né, na primeira vez. Já que ele falou que a base é 4, então decompõe por 4, tá? É mais fácil. Se você vai decompor por 4, você na real você vai ter 4 vezes aparecendo o 4 ali. Então 4 elevado a 6. O teu expoente aqui é 6. Tá bom? Acho que assim ficou melhor, né? Vamos lá. Resolvendo conjunto. Olha lá. Sim. Essa daqui, ela é mais complexa, né? Por isso que eu preciso de bastante treino. Tá? Lembrando que tudo isso que a gente tá vendo aqui, a gente vai treinar ainda. Tá? A gente vai treinar ainda. Então não vamos ficar nervosos com essas questões.
Aqui a gente vai usar de um artifício, tá? O que é um artifício? É um macete autorizado. Beleza? A gente vai montar aqui na real uma equação. O que está acontecendo aqui? Às vezes eu prefiro escrever que é melhor. Tá bom? Isso aqui, ó, 3 elevado a 2x, é 2 vezes o x, né? Na real, isso, eu vou puxar aqui uma setinha. Eu quero chamar a tua atenção que aquilo ali é igual a isso aqui, ó. Isso aqui, x, repete a base e soma os expoentes. X mais x, 2x, não é? Quantas vezes está aparecendo o 3 elevado a x? Não são 2 vezes? Aqui eu tenho mais uma vez, correto? Então, eu vou usar um artifício aqui. Qual vai ser o artifício da parada? Eu vou pegar o 3 elevado a x e vou atribuir um nome para ele. Eu vou colocar uma letra para ele. Nesse caso aqui ele usou o m, tá certo? Você pode colocar qualquer letra. Então, aonde eu tenho 3 elevado a x, eu vou chamar de m. Esse é meu artifício, tá certo? Então, notem que aqui na frente vai ser m vezes m, ó. Porque 3 elevado a x é igual a m. Então, m vezes m, logo m ao quadrado. Igual a m mais 72, tá certo? Ó, por isso que ficou assim, ó. Beleza? Só chamando a sua atenção para isso. Depois que eu tenho isso, que eu fiz esse meu artifício, repara que eu tenho agora uma equação do segundo grau. Eu vou resolver essa equação do segundo grau normalmente. Eu obtive as raízes 9 e menos 8. Então, m é 9 e m é menos 8. Ele pode ser essas duas soluções. Lembrando que o m, você falou para mim que ele vale quanto? Volta a caneta, às vezes a caneta não aparece. Você falou para mim que o m vale 3 elevado a x. E você está falando para mim que o m aqui ele pode ser 9 e pode ser menos 8. Então, você volta com o artifício. 3 elevado a x é igual a 9 e 3 elevado a x é igual a menos 8. Isso aqui não tem solução, tá? Porque as bases são diferentes. Isso aqui tem solução, porque 9 é 3 ao quadrado, logo x é igual a 2. Olha lá. Deixa eu apagar a caneta, que ficou uma zona, né? Não, volta. Esse aqui? Pronto. Então, olha lá. 3 elevado a x igual a menos 8. Não convém, não existe um número real que atenda essa igualdade. Então, como 3 elevado a x é igual a 9, logo x é igual a 2. A solução aqui é só 2. Então, pessoal, viu uma equação em que você tem aqui mais de uma base com uma incógnita, você vai usar o artifício. Repara que a base é sempre igual, tá? Que é justamente para você poder usar esse artifício. Se for diferente, não vai dar para resolver. Ah, sim, outro caso, ó, em que você tem aqui igual a 1. Você vai lembrar o seguinte, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, para você igualar as bases, basta você tirar o 1, colocar a base sendo elevada a 0. Então, ó, 5 elevado a 0. Automaticamente, x menos 2, x ao quadrado menos 4 é igual a 0. Você vai poder igualar os expoentes, ó. Daí para frente é resolução normal. Tá bom? Então, eu estou apresentando aqui diferentes tipos de casos de equações exponenciais. Lembrando que depois eu vou fazer uma aula aí só com exercício. Tá bom? Que é pra gente massificar bem isso. Ó, eu tenho vários aqui diferentes, ó. São vários, mas é sempre a mesma base, não é? Então eu vou poder usar os artifícios aqui. Tá bom? Mas antes de usar artifício, se eu tiver que usar artifício, eu vou separar. Eu vou separar essa soma e eu vou separar essa subtração. Lembrando que antes da soma, depois eu apago isso aqui. Antes da soma, o que ocorreu para virar uma soma? Foi um produto de mesma base. Então, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Repete a base e soma os expoentes. Antes de ocorrer a subtração, ocorreu uma divisão. Tá bom?
ocorreu uma divisão. Então, isso daqui eu vou transformar nisso, e isso aqui eu vou transformar nisso daqui. Porque o meu objetivo final é ter só o 2 elevado a x. Porque depois eu vou colocar um artifício, vou poder atribuir uma letra para ele. Utilizando as propriedades, reescrevemos a equação como? Olha lá. Tá bom? A única diferença aqui é que eu não coloquei como fração. Coloquei com o expoente negativo, mas pode ser, tanto faz, tá? É a mesma coisa. Agora dividindo a igualdade toda por 2 elevado a x. No caso aqui, foi uma fatoração, né? Colocou em evidência o 2 elevado a x. Repara, eu tenho aqui o fator 2 elevado a x, 2 elevado a x, 2 elevado a x. Então tirou, né? Colocou em evidência. Lembra de produto notável. 8º ano. Ó. Tá certo? Resolve-se primeiro o que tem dentro do parênteses. Ó, isso aqui é o resultado do parênteses. O 4 vai para lá, o 11 desceu. Então a gente chega aqui à conclusão. Desse lado aqui ficou 32. Fatora 32. A gente vai achar 2 elevado a 5. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Logo x é igual a 5. Tá bom? Mais um exercício. Duda somou 3 potências de base 3. Sabe-se que os expoentes, tá faltando o quê, né? São números pares consecutivos e que a soma obtida foi igual a 819. Quais foram os expoentes utilizados por Duda? Olha lá. Vamos representar os expoentes por 2 elevado a x, 2x, 2x mais 2, 2x mais 4, porque são pares consecutivos. E a base é de 3, ó. Então isso aqui é expoente, ó. Expoente, expoente. Como que eu vou resolver isso daqui? Da mesma forma que a questão anterior. Tá certo, pessoal? Da mesma forma. Depois a gente pode fazer isso tudo aí com calma, se vocês pedirem. Beleza? Então a gente tem aqui mais um exemplo, só aplicação de fórmula. Vestibular. Eu acho que já deu para entender mais ou menos. Peguei todos os exemplos diferentes. Não tem muito mais o que comentar não, tá, pessoal? Só vou passando aqui os exercícios. Exemplo aqui de juros sobre juros. Mais uma vez, é só você prestar atenção na fórmula, tá? Você não tem que decorar nada. A questãozinha aqui. Não fica com medo disso aqui não, tá, pessoal? Viu radical, passa para fração. Lembrando que esse cara aqui é o numerador, esse cara aqui é o denominador. Depois que você passou para fração, a base é 2, você vai poder igualar. Então isso daqui é uma igualdade de duas frações, você não precisa ficar com medo. Olha lá. Multiplica cruzado, faz um cruz credo aqui. Você vai achar que a resposta é bem tranquilinho. Mais uns exercícios aqui. Eu já tenho as respostas, tá certo? Para você conferir aí. Façam os exercícios, por favor, para tentar fazer mesmo. Tá bom? Isso daqui é um sisteminha. Se por acaso você não souber fazer, você fala: professor, não consegui fazer o sistema. Eu faço tudo isso aí. Lembrando que a nossa próxima aula vai ser só exercício, tá? Aí eu vou pegar para fazer mesmo. Então agora, ó, lembra da questão lá do papel? Para poder dobrar o papel. Eu vou pegar aqui, ó. Isso aqui que eu quero. Olha lá. Porque cada vez que você dobra, você acha o dobro da questão do milímetro anterior, né? Da metragem anterior. Se a espessura dela tem 1, você dobrou, vai passar a ter 2. Se você dobrar de novo, vai passar a ter 4. Se você dobrar de novo, aí é 2 elevado a 3, vai ter 8. E assim por diante, né? Eu quero chegar a 4 metros. Então 4 metros são 4.000 milímetros. Então vai ser o número 2, que é o dobro, elevado a um número n, tem que ser igual a 4.000.
Isso aqui você vai fazer o que? Você vai decompor esse 4.000, dividindo ele por 2, por 2, por 2, por 2, e vai observar o expoente, quantas vezes esse 2 apareceu. Vai ser um número aproximado, tá? 12 dobras. Se por acaso você conseguisse fazer isso, né? Olha lá a tabelinha. Por isso que é um número aproximado, ó, porque passa, tá? Tá certo? E por hoje é só. Foi 1 hora de aula aí, né? Eu tive que correr um pouquinho no final. Não comentei muito desses exercícios, que a aula já tá ficando muito grande. Então o que eu quero que vocês façam? Por favor, pessoal, tenta fazer esses exercícios que eu passei aí. Tem a solução só para você conferir. Tá certo? Próxima aula vai ser uma aula aí só de correção. Vou pegar vários exercícios, vou fazer vários com vocês, porque isso aí tem que estar muito bem massificado na mente de vocês. Tá bom, pessoal? Então um grande abraço, muita saúde e paz para vocês aí e até a próxima. Valeu!